Adicione o comentário. Bora, galera! Acho que já começou aqui a live. Opa! Opa, tudo bom? Como vai? Tranquilo? Opa! Deixa eu direcionar o celular aqui. Tô meio atrapalhado, bicho, com esse lance de live. E aí, Pronto, beleza? Tranquilo? beleza? Tudo bem? Tudo bom, tranquilo. Isso aí. Começando nossa live aí para falar um pouco sobre o tema, né? Isso aí. Exatamente. Começando aqui, ele tá fazendo, tá mais seu livro aí, né? Cadastros Brancos. Gostaria que você se apresentasse, cara, pro nosso público em geral. Bom, é sempre um pouco difícil falar sobre a gente mesmo, né? Se eu falar sobre mim mesmo, eu gosto mais é que as pessoas mesmo tenham as suas impressões. Mas eu sou uma pessoa que sempre gostou de sociologia em geral, humanas em geral, história, e não apenas a instituição história enquanto matéria ou campo científico, mas histórias de memórias, né? Memórias de pessoas, de lugares, enfim, em geral, né? E tudo aquilo que compõe a gama de história, porque a história eu acredito que ela pode ser feita por fragmentos, né? Não necessariamente só o exercício de dedução, mas ela pode ser feita por fragmentos e principalmente vendo essa questão da memória, né? Então eu sempre me interessei por esse lado das humanas, né? Sempre gostei muito de ouvir pessoas mais velhas conversando, pessoas que viveram em outras épocas, até um pouco pela minha condição familiar, né? Eu sou filho de dois mundos, né? Eu sou brasileiro, mas meu pai é estrangeiro, é imigrante espanhol, minha mãe é do interior de São Paulo, então eu sempre recebi em casa uma cultura muito diversificada e sempre me interessei pela cultura de ambos, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. E eu fiquei sabendo, quando eu era jovem, né, jovem, isso que eu digo criança, mais ou menos, que meu avô participou de um evento histórico, ele lutou na Guerra Civil Espanhola, né? E aí isso me Nossa. despertou muito o interesse e eu quis buscar um pouco mais sobre isso, né? E acabei entrando nesse mundo de ideologias, nesse mundo de utopias, uma série de coisas que era bem o que compunha os ideais tanto da esquerda republicana da Guerra Civil Espanhola, quanto também dos falangistas, né, dos franquistas e tudo mais. E eu sempre gostei muito disso e eu quis entender esses grupos da pós-modernidade, vamos dizer assim, tanto de punks quanto de skinheads, pelo menos aqueles que defendem alguma ideologia, né? Não os apolíticos, mas os ideológicos. Como que eles Exatamente. pegam esses ideais do passado e adaptam à realidade local e no presente, né? Então, basicamente é isso aí. Isso que despertou meu interesse, né, por estudar esses temas, né? Exatamente, cara. É muito bom você falar isso. Acaba sendo ideologias mesmo. De certa forma, né, a juventude precisa de algo, dessa que você chamou de utopia para movê-la, senão ela não se sente inserida na sociedade, de certa forma, em algo que acredite, em algo que busque, que tem anseio pela liberdade, enfim. Eu gostaria que você falasse assim, como foi que você teve essa ideia de produzir esse livro, né, Cardaços Brancos, que é um assunto tão controverso ainda, e como você chegou nessa ideia de produzir um material que hoje pode ser considerado até um material de pesquisa, né, que outros pesquisadores vão poder usar futuramente ou até nos dias de hoje para fazer outros trabalhos. Ah, não, sim, então, como eu disse, né, tive esse tiro inicial, né, por conta da minha condição familiar e tudo mais. E aí eu resolvi estudar esses grupos, como que eles se apresentam na pós-modernidade, como que eles se apresentam nos dias de hoje. Daí eu fui estudar num colégio, né, na época do ensino médio, que era um colégio central. Eu tinha saído da minha escola de bairro e fui estudar num colégio que é no centro de São Paulo.
E esse colégio recebia pessoas de todos os cantos de São Paulo, né? De São Paulo, da cidade de São Paulo e da grande São Paulo também, das cidades vizinhas aqui, a metrópole, a região metropolitana. E aí eu tive contato com pessoas que eram de diferentes, vamos dizer assim, tribos. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eram de diferentes grupos ideológicos, vamos dizer assim, né? Então, com esse punks, tinha um pessoal que curtia reggae, tinha um pessoal que era stray edge, né? Aquele movimento, aquele braço da cultura punk que é contra todo tipo de droga, lícita ou ilícita. Estava começando ainda essa popularização do veganismo na época também. E também conheci os skinheads. Aí os skinheads que eu conheci, eles eram os skinheads mais nacionalistas, vamos dizer assim, né? Era mais os carecas do subúrbio, que tinham algumas pessoas também, e os carecas do ABC basicamente já estavam decaindo muito, que os carecas do Brasil englobaram os carecas do subúrbio e os carecas do Brasil, né? E os do ABC, né? Sob a sigla Carecas do Brasil. E também conheci alguns jovens lá que eles defendiam o nacional-socialismo, né? Que é o vulgo conhecido como nazismo, né? Que eram aqueles que defendiam a supremacia ariana e que defendiam ideais de conservação do que eles consideram os grupos étnicos que compõem a denominação arianos na cidade de São Paulo. Alguns eram separatistas, nem todos, mas alguns eram separatistas e queriam separar São Paulo do restante do país, e tinham os neonazistas, que eles tinham contato com os neonazistas do sul do Brasil, né? De Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, que tinham ideais separatistas também. Daí uma série de balbúrdias de eventos históricos que aconteceram no Brasil, como, por exemplo, a Revolução de 32 aqui em São Paulo, que não era, na época, separatista, mas que eles encaravam, eles adotavam agendas, né, ou frases prontas, ou aforismos da Revolução de 32, da epopeia de 32, para defender um separatismo e uma nação que seria uma nação imaginária, que está no imaginário deles, né, que eles consideram a locomotiva, São Paulo e tudo mais. E também no Rio Grande do Sul eles fazem a mesma coisa com a Revolução Farroupilha também, né, que eles adaptam ideais dessas duas revoluções para tentar construir uma justificativa de independentismo, vamos dizer assim, dessas regiões, né? E já os carecas do Brasil, que engloba os carecas do subúrbio, os carecas do ABC, não, eles já são nacionalistas ao Brasil, eles querem o Brasil unido, forte, centralizador, diferente dos neonazistas que querem essa separação. Então, nesse quesito, eles têm uma rivalidade entre eles, né? E tem muita treta, vamos dizer, aqui em São Paulo, entre os carecas do subúrbio e os NS, né? Apesar dos NS hoje praticamente ter desaparecido, você não vê mais jovens NS em São Paulo, é muito difícil. Você vê muito mais os skinheads que ainda tem hoje, assim, sobrevive um pouco dos 80, são os carecas do subúrbio, mais pelos pessoal das antigas, né? E hoje tem o fenômeno do skinhead tradicional, que é o skinhead reggae, né? Que é o skinhead Moonstomp, todo esse pessoal que defende o espírito de 69, que seria o grupo dos skinheads que deu anterior à chegada do neonazismo entre o grupo, entre a cultura skinhead, que veio dar a origem ao movimento neonazista internacional. Os skinheads surgiram como um grupo apolítico, e a união do convívio de jamaicanos, imigrantes jamaicanos negros na Inglaterra com a juventude britânica. Então eles eram um grupo antirracista, era um grupo que aceitavam imigrantes. Só que com o tempo eles começaram a se segregar da questão dos paquistaneses, que é o que eles chamam de pack bashing, que era a liga anti-paquistanesa, e aí começam os primeiros sinais de xenofobia. E aí o grupo começou a se dividir em vários segmentos. Hoje você tem, inclusive, skinheads da esquerda, como os Hash, que são os Reds and Anarchy Skinheads comunistas e anarquistas, que têm uma boa relação com grupos punks anarquistas também. Você tem o grupo dos skinheads tradicionais, originais, você tem o grupo dos neonazistas, você tem o grupo dos nacionalistas, os Oi, que o Oi é a união de punk com skinhead. Então você tem uma diversidade muito grande desses grupos, né? E é o que está acontecendo hoje, né? Hoje você, como depois do advento da internet, uma boa
uma boa parcela de jovens começou a adentrar esse mundo depois de cada um ter acesso a essas informações. No final dos anos 80 e no início dos anos 90, não tinha internet. Então as pessoas não tinham muita informação, recebiam tudo meio que de segunda mão. Algumas pessoas registraram o movimento aqui no Brasil, como o Glauco Matoso, o Antônio Bivar, que faleceu de Covid esse ano, né? Foi aquele precursor que escreveu o livro sobre os punks, né? O que é Sim, punk, sim. né? A coleção Primeiros Passos. Então tinha uma galera que fazia esse trabalho, mas você basicamente não tinha a facilidade que tem hoje. Então, com a facilidade da internet hoje, começaram a surgir muitos grupos e muitos jovens aderindo a essas ideologias, né? Oh, exatamente. Agora, a sua pesquisa, ela se iniciou exatamente no contexto histórico, pegando lá do início do movimento e depois suas divisões, ou você pegou a partir do ambiente que você vivia, observando todas essas subdivisões que você citou? Então, o livro tem as duas coisas, né? Eu criei um personagem, ele tem uma parte lúdica também, né? Ele tem uma parte romanceada também. Eu criei um personagem que é um alter ego meu, é basicamente um personagem que eu emprestei minha identidade, mas não necessariamente tudo aquilo que está no livro é exatamente o que eu vivia ou o que eu pensava na época. Mas eu criei um personagem que ele apresenta a obra, toda a trajetória de história pessoal dele, junto com a questão da impressão que ele tem sobre os jovens que ele vai conhecer dentro desse mundo, dos movimentos, da ideologia e tudo mais. E eu faço um aparato acadêmico, com viés acadêmico mesmo, da origem dos skinheads desde 69 na Inglaterra, passando pelo espírito de 77 com os punks, depois a retomada dos skinheads em 78, falo do Ian Stewart, falam da Blood and Honor, falam de todas as divisões ideológicas que o movimento teve depois com a fragmentação, né, do grupo original. Só que eu foco no Brasil. Eu tenho um capítulo que eu falo da história geral, né, do surgimento lá na Inglaterra e tudo mais, mas o meu foco é o Brasil. E aí eu falo da chegada dos skinheads no Brasil, que foi no final dos anos 70, né? Teve um evento muito importante tanto para carecas quanto para punks, que foi o começo do fim do mundo, né? No Sesc Pompeia, em 82, aqui em São Paulo. Foi quando os Sim. grupos de punk começaram a se promover, a se lançar, e de um segmento, de uma dissidência de alguns punks, começaram a surgir os carecas. Aí os neonazistas só vão surgir no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando eles se super expuseram na televisão, num programa do SBT, que era o Cultura do Ódio, e daí eles começaram depois dessa reportagem, eles começaram a ser presos, muitos deles, né? Depois teve a prefeita de São Paulo, Luiz Erundina, ela sancionou uma lei que era do deputado, do vereador Walter Feldman, do PSDB, que era uma lei que proibia símbolos nazistas na cidade de São Paulo. E aí eles começaram a ter o que eles chamam de toda uma repressão da polícia para não poder se manifestar e tudo mais, e o movimento começou a se enfraquecer depois disso. E aí teve um resgate em 2005, que foi a época que eu vivi, em 2005. E esse resgate, que teve uma nova leva de popularização dos skinheads, vamos dizer assim, aqui em São Paulo, aí começou a ter um certo resgate no início dos anos 2000, em 2005. Mas hoje isso decaiu muito, hoje isso desapareceu. Migrou para a internet, para os fóruns, para uma série de coisas, mas praticamente desapareceu, né? E o engraçado, uma coisa curiosa, é que os nacionalistas brasileiros, eles se consideram antirracistas. Porque como que você vai defender, por exemplo, uma raça ariana no Brasil, tendo uma população majoritariamente mestiça, miscigenada e um grande número de pessoas negras ou afrodescendentes aqui no Brasil. E aí eles começaram a aceitar esses grupos, e muitos deles eram filhos de imigrantes nordestinos aqui em São Paulo. Então, como você pode ser separatista, se opor às outras regiões do Brasil, se seus avós ou seus pais são migrantes que vieram trabalhar como operários aqui em São Paulo? Então,
Por isso que tem essa divisão entre os nacionalistas e os nacionalsocialistas, porque os nacionalistas condenam o racismo dos nacionalsocialistas e os nacionalsocialistas condenam não digo tolerância, mas essa característica de aceitar outros povos, né? De aceitar pessoas que não sejam necessariamente os paulistas raiz, vamos dizer assim, dentro do movimento, né? Então o livro ele foca nessas duas coisas e ele tem um viés meio que antropológico, sociológico e também jornalístico, né? Eu puxo muito pro lado do jornalismo, né? Eu gosto bastante dessa questão, como eu falei no início aí da nossa live, dessa questão de história de memórias e tudo mais. Então eu faço crônicas, são ensaios das pessoas que eu conheci nesse mundo. Algumas delas, inclusive, que saíram na imprensa, ganharam a mídia, né? Como o Chuck, que foi preso, que jogou uma bomba na passeata LGBT aqui de São Paulo em 2009. Depois ele foi preso tentando assassinar moradores de rua. Tem o 13, que é aquele jovem que matou o punk, o Johnny Raoni, Sim, Galanciac, sim. que naquele show do Cox Perry aqui em São Paulo também, que depois ele foi preso por matar e esquartejar a tia dele, ele foi morar com a tia dele, e ele assassinou a própria tia por conta de discussões. Enfim, tem algumas pessoas que que ganharam a mídia, né, que eu acabei registrando na época e depois também do que aconteceu, eu acabei registrando. Vai sair uma terceira edição do livro agora atualizada em dezembro agora, e essa terceira edição ela tá atualizada com a era Bolsonaro. Aí eu falo do atentado à produtora Porta dos Fundos lá no Rio de Janeiro por integralistas e tudo mais. Aí eu dei uma atualizada no conteúdo do livro, né? Mas o livro a primeira edição foi em 2010, a segunda edição em 2019 e a terceira edição agora eu vou lançar em dezembro desse ano, né? O engraçado que você falou é exatamente do momento do ressurgimento, né, dos carecas, no caso dos skinheads em si, porque aqui na Bahia teve a mesma onda, assim, foi exatamente o mesmo ano, finalzinho de 2005 ali para 2006, começou uma nova leva de skinheads e tal, de recrutar gente para estar participando desses movimentos. E não só aqui na capital Salvador, como no interior também. Tem uma cidade aqui chamada Feira de Santana, que ela na década de 80 ela teve um polo assim de skinhead muito grande e bem equiparado com a capital. Aqui também na década de 80 de Salvador teve muito. Tem bandas também que se sobressaíram é, Brasil até mundo afora daqui de Salvador. Tinha-se, os carecas moravam juntos, essas coisas assim, viviam em comunidades, tinham diversas tretas que os punks antigos contam, o pessoal também no underground conta muito que tinham, tipo assim, você via tretas de 80 punks para 80 carecas, assim, eram umas coisas surreal. Hoje em dia, você consegue ver em Fortaleza também um polo, assim, muito grande, Recife também, Pernambuco, você vê esse nicho. Em Fortaleza, inclusive, eles estão criando núcleos até integralistas e tal, tendo reuniões, enfim. Aí, você até falou da terceira edição, que eu ia falar mais lá para frente. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, da relação que você começou a observar desses carecas, no caso, com o bolsonarismo. Como é que esse bolsonarismo começou a seduzir esses carecas, esses nacionalistas? Como é que essas ideologias também vieram assim a acabar entrando de cabeça nesses movimentos? Ah, não, sim, antes de falar do bolsonarismo, né, no Nordeste, sim, sempre foi muito forte na Bahia, tem uma banda de careca muito conhecida, e que inclusive tocou com o Kill Baby Kill no Lady Hell, eles tocaram com o Bota Gasta também, que é a Bandeira de Combate. Bandeira É de uma banda, combate. a Bandeira de Combate é uma banda aí da Bahia, muito conhecida, e eles são carecas nacionalistas mesmo, e tem inclusive alguns integralistas entre eles. Em Fortaleza, eles têm o movimento hash é muito forte lá, os skinheads comunistas e anarquistas. As capitais de mais força que tem desse movimento skinhead é Fortaleza e São Paulo, são essas duas capitais mais fortes. Pernambuco tem uma tradição muito positivista muito forte, desde o início da República e tudo mais.
E assim como os skinheads aqui de São Paulo gostam da Revolução de 32, os skinheads, por exemplo, da Paraíba, ou até mesmo de outras regiões do Nordeste, eles gostam muito da questão da Revolução de 30, por conta do João Pessoa, que foi o governador da Paraíba assassinado, e que inclusive deu o nome à capital da Paraíba agora, né, João Pessoa. Isso. Então esses grupos, eles gostam muito das revoluções regionais, eles têm toda essa questão de resgatar a história local. São nacionalistas, né? Então cada nacionalismo de cada região tem uma peculiaridade diferente, mas o que eles têm em comum é louvar a bandeira brasileira, os símbolos nacionais e aquela questão da educação moral e cívica que tinha nos anos da ditadura brasileira, militar brasileira, que inclusive foi criado pelo Plínio Salgado, né? O Plínio Salgado foi deputado pela Arena. O Plínio Salgado foi exilado no Estado Novo pelo Vargas, daí ele volta no período democrático e cria o Partido de Representação Popular. E depois só que esse Partido de Representação Popular não era mais com aqueles adornos integralistas, fascistoides, de camisa verde, a saudação, a Nauê, né? Não tinha mais essas coisas. Porque eram outros tempos, depois da Segunda Guerra Mundial, o fascismo estava muito condenado no mundo, então ele não podia adotar essas mesmas coisas. Mas quando teve o golpe militar de 64, 31 de março de 64, o movimento integralista foi dividido, porque alguns integralistas foram contra o golpe e alguns integralistas foram a favor do golpe. Então, o Plínio Salgado ele começou a ter uma influência muito forte, já tinha antes entre os militares, né? E aí, quando foi criada a Arena, que era o Partido dos Militares, né, em oposição ao MDB, o Plínio Salgado se tornou deputado pela Arena, né? Embora alguns integralistas condenassem a ditadura militar brasileira, inclusive o Alfredo Buzaide, que foi um integralista nos anos 30 muito notório, ele participou da fundação do PT, né, no início dos anos 80, e ele foi favorável à criação do Partido dos Trabalhadores, porque ele achava que era um partido nacionalista pró classe operária e tudo mais, né? Então, o Brasil é um país que não dá para você ter uma característica única, falar assim, não, isso aqui é verde, isso aqui é vermelho. Não, porque acontece de muita migração entre um e outro e não é uma coisa muito clara. Uma coisa, por exemplo, curiosa também é que alguns integralistas se opuseram, inclusive, ao golpe do Pinochet no Chile, porque eles achavam que o Allende era muito mais nacionalista, por exemplo, um caudilho nacionalista latino-americano contra os interesses imperialistas, e o Pinochet, embora fosse anticomunista, ele era um cara que favorecia o neoliberalismo e tudo mais. Então, sempre foi muito dividido. Alguns apoiam um lado, alguns apoiam o outro. Então, é meio complicado isso daí. E antes de chegar no bolsonarismo, eu vou tentar fazer um aparato da evolução do integralismo até os dias de hoje. A ação integralista brasileira foi extinta depois de 37, com o Estado Novo, só que depois da ditadura militar, a filha do Plínio Salgado, que é a Maria Amélia Salgado Loureiro, o Plínio Salgado morreu em 77, se eu não me engano, ela tentou reviver o integralismo do pai dela. Nos anos 80, ela fundou uma editora chamada Voz do Oeste, e ela relançou os livros do Plínio Salgado e começou a tentar reviver o integralismo. E aí começou a ter uma adesão de pessoas ao integralismo nos anos 80. Só que depois um sujeito conhecido como Anésio de Lara Campos Júnior, que é irmão né, que ele já faleceu, era irmão do Eduardo Suplicy, meio irmão, acho que era não sei se era por pai de mãe ou por pai de pai, mas ele era meio irmão do Eduardo Suplicy. Ele refundou a ação integralista brasileira no início dos anos 90, e ele tinha muitos ideais antissemitas, né? Então, alguns integralistas se sentiam incomodados com ele, porque ele flertava muito com o nazismo, né? O sonho dele era unir os integralistas com os nacionalsocialistas, e ele foi até, inclusive, num programa da Silva Popovic, no final dos anos 80, em 89, né? No centenário
de morte de morte não, de nascimento do Hitler, né? O centenário do Hitler, ele teve um programa de debate na Band, na Silvia Popovic, e o Anésia de Lara foi de camisa verde com mais dois jovens integralistas, né, que eram skinheads, e eles debateram. Você encontra no YouTube, você procura no YouTube, depois vocês encontram esse debate. E eles debateram com o Ben Abraham, que era um sobrevivente do Holocausto que morava aqui em São Paulo, o maior representante da comunidade judaica daqui do Brasil. E aí teve uma discussão, o Anésio de Lara começou a falar que não aconteceu o Holocausto, aí o Ben Abraham começou a falar que ele foi preso de Auschwitz e tudo mais. Teve toda uma discussão, não deu em nada, acabou não dando em nada. No YouTube acho que você não encontra completo esse debate, mas foi um debate muito famoso e tal. E aí, depois disso, começou a popularizar de novo o integralismo, né? E o integralismo praticamente desapareceu no início dos anos 2000. Aí, em 2003, o Anésio de Lara já não estava mais à frente do integralismo, foi criada a Frente Integralista Brasileira, que era uma tentativa de reviver a A e B, mas não era mais a A e B, eles tinham algumas mudanças com a A e B do passado. Qual que eram essas mudanças? Era tentar adaptar o integralismo ao século XXI, né, aos dias de hoje. Então, muitas coisas foram revistas. Por exemplo, eles negavam toda a questão antissemita que alguns militantes integralistas tiveram no passado, como o Gustavo Barroso, que era inclusive de Fortaleza, né? O Gustavo Barroso era cearense, foi o maior escritor antissemita do Brasil, né? E eles começaram a rever todas as ideias, porque eles sabiam que pegava mal essa associação com o nazismo e tudo mais. E quando começou a ter a movimentação pelo impeachment da Dilma Rousseff, alguns carecas começaram a ver nessa nossa movimentação a oportunidade de lançar o integralismo de novo, né? E o integralismo começou a se fortalecer. Eu sei que está, como você mesmo falou, aí na Bahia está tendo núcleos integralistas de novo. Em Vila Velha, no Espírito Santo, tem um núcleo muito forte também integralista. Em Minas Gerais, aqui em Campinas, tem uma linha dissidente do integralismo que se chama linearismo, que é de um sujeito chamado Cássio Guilherme. E esse Cássio Guilherme, ele é policial federal, ele é polícia federal, ele é um cara que tem uma patente grande na Polícia Federal e ele é um cara que está à frente desse movimento integralista de Campinas, né? Só que eles têm uma divergência com os integralistas da FIB, né? Porque os integralistas da FIB são contra a maçonaria e esse Cássio Guilherme é a favor da maçonaria, né? Ele até reconhece que alguns integralistas possam ser maçons, então eles têm essa diferença, né? E aí muitos deles viram no Bolsonaro um representante, né? Teve uma manifestação dos integralistas e também dos neonazistas aqui em São Paulo, no vão do MASP em 2011, que eles apoiam antes do Bolsonaro ganhar a notoriedade em todo o território nacional. Eles foram apoiar as declarações do Bolsonaro no programa do CQC, se não me engano, que ele tinha defendido Exatamente. lá Eu acho que foi 2012. E aí eles foram defender ele lá no vão do MASP, deu uma treta com os estudantes da USP, que eram antifascistas. Teve uma treta lá, né? E aí hoje alguns deles se veem representados pelo Bolsonaro, mas é aquilo que eu te falo. Alguns são bolsonaristas, mas alguns criticam o Bolsonaro por essa associação do Bolsonaro com os Estados Unidos, porque eles são nacionalistas anti-imperialistas, então tem essa divisão entre eles. O atentado da Porta dos Fundos pelo Eduardo Fauzi, que fugiu para a Rússia, né, depois que ele foi descoberto, ele estava querendo aproximar a FIB do bolsonarismo, mas os antigos presidentes da FIB, como o Vitor Emanuel Barbuí, o próprio presidente atual, que é o Moisés Lima, eles são contra o Bolsonaro, eles criticam o Bolsonaro porque eles são anti-americanos, né, imperialistas, né? Então tem essa divisão. Hoje tem alguns que são a favor do Bolsonaro e tem alguns que são contra, né? Exatamente. Agora, você falou também você pegou um punhado lá desses grupos
que estão se flertando mais com o integralismo e tal, se criando politicamente. Mas, assim, eu gostaria que você falasse um pouco da sua opinião de que como esses grupos que se consideram apolíticos, como eles são férteis para esses movimentos mais extremistas, até mais até para o lado do nacionalismo, do fascismo ou até do comunismo, do socialismo. Então, eu gostaria que você fizesse essa analogia, né? Porque, não sei se você também tem essa dúvida, né? Porque esses grupos acabam sendo terrenos férteis para esses movimentos, né? Esses movimentos políticos. Ah, não, sim, com certeza. Não, o que eu acho, por exemplo, assim, até falando assim como alguém que gosta de sociologia e que já leu um pouco sobre isso. Existe o que eles chamam de atitude. A atitude no mundo sociológico é um termo para não só atitude de ação, mas no discurso também. Então, por exemplo, você tem uma diferença entre essência e discurso. Você pode ter uma pessoa que tem um discurso pró-democracia, por exemplo, mas na prática, nas atitudes dela do dia a dia, ela é uma pessoa intolerante. E o contrário também acontece. Você pode ter uma pessoa com discurso que defende ideias radicais e na prática o cara ele não tem isso daí. Mas o que acaba acontecendo geralmente é que os grupos que se consideram apolíticos, vamos falar dos apolíticos dentro do universo dos skinheads, eles se dizem antifascistas, eles se dizem antinazistas, embora eles se defendam como apolíticos, como eles se defendam como não tendo ideologia política nenhuma, mas eles têm seguem à risca todo o conjunto de comportamento que se espera de um skinhead, que é o que? É a violência, é a agressão física, não a violência não só a violência de embate físico, mas a violência, a teatralização da violência, que é o próprio visual agressivo, coturno, calça rasgada, corrente no bolso, soco inglês, tudo isso daí faz parte de um conjunto de comportamento que os fascistas e também os comunistas mais radicais antigos tinham. Então, para você conseguir passar uma ideia para esse jovem, para ele começar a acreditar no fascismo, começar a acreditar nas ideologias de exceção, é um passo, porque na prática, no comportamento dele do dia a dia, ele já é praticamente um fascista, entendeu? Ele só não tem a clareza das ideias, de defender as ideias ou das próprias ideias que está embutido já no comportamento dele. Mas se você. Aí basta uma pessoa conseguir dar um gatilho nele, né? E ele começar a ler ou se informar sobre o nazismo, sobre o fascismo, ou sobre o próprio sovietismo, o comunismo soviético, ou o comunismo stalinista, seja o que for, ele já se torna um radical, entendeu? Então, o que eu tenho observado muito é que a migração de alguns que se dizem de esquerda, como, por exemplo, os anarcopunks, que eu já vi muitos, se tornarem skinheads nazistas ou nacionalistas, é maior do que o contrário. Então, por exemplo, às vezes o sujeito ele é anarcopunk, só que ele tem todo um comportamento de que ele gosta da vivência das ruas, das brigas e tudo mais. E chega uma hora que essa questão do embate físico se torna mais forte do que a própria liberdade que ele quer defender. E aí ele acaba indo para esse lado também do radicalismo nacionalista e se torna tudo aquilo que ele combatia. Tudo aquilo que ele combatia, o cara acaba se tornando. É uma coisa até um pouco psicanalítica, né, freudiana, daquilo de você querer combater aquilo que você é. Então, às vezes, essas pessoas que se dizem até libertárias, mas elas vivem nos extremos, na violência, são intolerantes, elas acabam combatendo aquilo que, na verdade, elas são. Às vezes você combate aquilo que você é. Então tem essa característica também. E também a característica histórica também, né? De que muitas figuras da esquerda, ou até artistas que fizeram manifestos contra a ditadura e tudo mais, já foram integralistas também. O Vinícius de Moraes já foi integralista, e depois ele participou de um movimento contra a ditadura e tudo mais, mas ele já foi integralista.
O Abdias do Nascimento, que é uma figura do expoente do movimento negro, foi integralista também. O Guerreiro Ramos, e sociólogo negro também, que foi uma figura forte na antropologia brasileira, foi integralista. Então acontece muita migração, né? Tanto o pessoal da direita que acaba indo para a esquerda, e da esquerda que acaba indo para a direita. Agora, na minha visão, eu acho que, por exemplo, quando você tem comportamentos intolerantes e violentos, para mim o discurso é o de menos, porque você pode ter o discurso que for, mas se você, para fazer valer as suas ideias, se faz de uma violência dessa forma, o discurso acaba sendo até secundário. A própria agressividade do visual e de tudo mais que essa pessoa tem já é maior até do que o que ele diz defender, né? E aí, para mim, nessa é a minha opinião, existem fascistas de direita e, vamos dizer, entre aspas, fascistas de esquerda também. Então, o radicalismo está presente nos dois extremos, né? Exatamente, exatamente. Isso que você fala de às vezes o cara está na esquerda e realmente retroceder para esse lado está muito gritante. Realmente a gente vê casos aqui, muitos específicos e até triste, né, velho? Porque você vê o cara ali com você, guerreando e tal, e do nada o cara se mostra com essas ideias fascistas. Eu gostaria que você falasse também um pouco desse processo de produção do seu livro, que já está tendo a terceira edição. Se foi muito difícil para você concluir, se você encontrou algum tipo de represária, se você encontrou algum tipo de preconceito, porque você sabe que é um assunto muito controverso, e tendo em vista o momento que a gente está passando de polaridade, né, política no nosso país, né? Gostaria que você falasse um pouco desse processo de criação, como foi ali, né, no início do livro, né? Ah, não, sim. Acho que é muito difícil não só no Brasil, mas no mundo todo, uma pessoa se lançar nesse mundo da literatura, né? Eu acho muito difícil mesmo. Então a primeira edição, eu banquei a primeira edição, eu juntei um dinheiro e paguei para fazer a primeira edição. A segunda edição eu tive um acordo com o editor da editora, mas sempre teve um investimento da minha parte também e tem um desconto também de cada livro que eu vendo das livrarias e da própria editora. Então é uma produção, é uma publicação independente praticamente, assim, né? E foi um pouco difícil, porque eu tentei publicar por editoras grandes, vamos dizer assim, e por conta de ser um tema desse, muitas vezes foi rejeitado, né? Só que depois teve uma certa repercussão na mídia, depois que o livro foi lançado, eu participei de algumas entrevistas, e aí começou a deslanchar o livro, né? Eu também divulgo muito na internet o livro, coloco muito em canais do Facebook, né? Grupos, tudo mais, grupos de história, grupos de punks. E aí começou a ter uma saída, mas esse livro já me trouxe várias coisas, né? Me trouxe coisas boas e coisas que não são tão boas. No próprio lançamento do livro, um grupo de skinheads nacional-socialistas, nazistas, foram lá no lançamento e roubaram a bolsa da minha mãe, que estava lá. Só que assim, furtaram, né? Não chegaram a assaltar, mas furtaram a bolsa dela. Mas a gente sabe que foram eles, né? Porque as câmeras do lugar pegaram eles. E tinha todos os documentos dela lá dentro. Eles roubaram também uma câmera de uma pessoa que estava lá. E antes deles chegarem lá, um grupo de hash, de skinheads comunistas e anarquistas chegaram lá que queriam peitar eles. Isso no lançamento, na livraria. E estavam todos os meus familiares lá. Era um ambiente de família, não era um ambiente de treta, né? E aí Exatamente. os caras quiseram brigar lá. Eu já fui parado na rua, porque eu coloco a cara a tapa, né, cara? Eu não fico me escondendo. Então, se tem, que nem tem o Antônio Salas, foi um escritor espanhol que fez um livro sobre os skinheads da Espanha, mas ele não divulgou o rosto dele. Só que a proposta dele é diferente da minha. Eu não quis incriminar ninguém. O que eu escrevia eram de pessoas que eu mencionei o nome, eram pessoas que saíram na mídia. Agora, ele não, ele entregou todo mundo, né? Ele entregou pessoas inclusive, que a mídia não sabia. Então, tipo, ele foi jurado de morte. Não é o que eu faço nesse livro. Eu não prejudiquei a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Muitas pessoas que leram esse livro acabaram saindo desse mundo e tudo mais, né?
Mas tem colegas e amigos meus que leram o livro e mudaram a cabeça deles, passaram a pensar diferente, não ficaram mais nesse mundo de bestialidade, de gangues, de racismo, que isso não leva a nada, né, cara? Isso é uma das coisas mais tristes que tem, né? Aí o que acontece? Foi difícil, a trajetória para lançar o livro foi complicada. Essa terceira edição agora, é, eu escrevo um pouco mais sobre essa era Bolsonaro, né, que tá um pouco mais atualizado, e aí tem essa questão também, né, cara, eu fico meio preocupado, mesmo antes de lançar o livro, de ter algum problema com a justiça, ou pelo fato de eu mencionar o nome de algumas pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, mas assim, coisas que saíram na mídia, aquele Alvin, que foi o secretário de Cultura do Bolsonaro, que falou do discurso do Goebbels, os próprios Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, que ele deu declarações polêmicas sendo contra, por exemplo, o movimento negro, sendo que ele é negro, e ele foi contra e falou uma série de coisas terríveis lá. A própria Globo, eu falo da Rede Globo, que até pouco tempo atrás, a condição do brasileiro, do LGBT, a condição do próprio brasileiro simples, humilde, era ridicularizada nas novelas, nos programas de humor. E isso é uma coisa muito triste, que a própria televisão brasileira até hoje faz, mas isso já vem mudando de certa forma. Então eu tenho um pouco de receio, às vezes, de alguém interpretar, de levar para um outro lado. Mas, em compensação, se a gente não fala sobre essas coisas, a gente não pode ter medidas, inclusive boas e preventivas quanto a isso. É preciso falar sobre o neonazismo, é preciso falar sobre o Exatamente. racismo, é preciso falar sobre essas coisas, não tratar como um tabu, né? Bom, eu não sei se eu não sei se você viu, Marita até falando aqui do esquerdomacho, né? É uma classe bastante abominável no nosso meio, né? Um abraço para ela também, que ajuda bastante na edição dos nossos textos. Valeu. Não sei se você viu também, eu me esqueci o nome da pesquisadora, me perdoem, que ela fez uma pesquisa de quanto, eu não sei se foi no ano de 2015, 2016, que estava aumentando o número de pesquisas sobre nazismo, entendeu? Sobre fascismo pela internet. E a faixa etária desse tipo de pesquisa era exatamente a partir dos 15, 16 anos. Eu vi essa matéria e tal, fiquei muito horrorizado de ter aumentado isso. E aí você chega em 2020 e você vê o resultado disso, né? Até crianças e adolescentes defendendo esse tipo de conduta. E o que você falou aí da Fundação Palmares, que a família dele é uma família até de professores, de acadêmicos, e o cara, infelizmente, tem esse tipo de conduta, né? Aí só você vê daí. Esse Weintraub também, se eu não me engano, eu me esqueci o nome do pai dele também, que é uma pessoa muito influente e que exatamente não tem esse tipo de conduta na história brasileira. E aí, como você até falou um pouco disso, né? Que aqui no Brasil é muito confuso. Pela polaridade é muito confuso, as pessoas acabam indo de um lado para o outro. Tem um estado aí, tem um candidato aí a prefeito ou vereador, se não me engano, que está no PCdoB, que é Bolsonaro e do PCdoB, sacou? Aí você vê que é uma loucura, que é umas paradas assim, bem loucas. Mas aí, o que é que você espera assim desse legado que o seu livro vai deixar, né? Porque quer queira ou quer não, é um legado que seu livro vai deixar desse registro histórico, como você falou, que não se propôs muito a denúncia, como foi o cara lá da Espanha. A Espanha, ela tem uma história totalmente diferente do Brasil. Eu acho que nesses casos assim merecia mesmo que essa denúncia fosse feita. E eu sei que em algum momento aqui no Brasil também existirá um escritor que exatamente, você falou que não pôs a cara para bater, mas vai ter alguém que vai chegar lá e vai pôr a cara para bater e vai denunciar outros abusos, que a gente está falando aqui exatamente de nazismo, de fascismo, mas tem muita coisa muito mais bizarra por trás disso, exploração sexual, exploração infantil, né, e muitas outras coisas. Eu gostaria de saber como é que você espera que esse legado que o seu livro vai deixar, né, para a nossa história e para os outros pesquisadores também. Ah, é, eu acredito que
eu espero, pelo menos, que o livro seja um livro que ele não seja apenas um livro de peça acadêmica, vamos dizer assim, né? Ele não seja apenas um instrumento acadêmico que seja lido apenas por pessoas da classe acadêmica ou intelectual do país e fique apenas entre esse grupo restrito. Porque o livro é escrito numa linguagem simples, uma linguagem popular. E a intenção desse livro é que ele chegue, por exemplo, na mão de um pai que tem um filho que está indo para esse caminho, ou qualquer coisa assim, e que ele possa, por exemplo, de acordo com a história do personagem e com pessoas desse meio que eu registrei e tudo mais, conseguir ter argumentos ou medidas, inclusive, de prevenção para uma coisa muito pior em relação ao seu filho. Então, o legado do livro é esse. Eu espero que o livro não seja apenas um livro feito para exercício de erudição, que fica ali entre uma classe restrita de intelectuais e pronto. Eu espero que seja um livro que popularize o tema e que quebre o tabu de certos temas e que ele seja usado, inclusive, não só no meio acadêmico, mas no meio educacional como um todo. Porque, de certa forma, ele é o registro de um tempo que praticamente não existe mais, que foi o último resgate dessas ideologias por parte desses grupos no início dos anos 2000, e que hoje a ação desses grupos, por mais que tenha simpatizantes, é totalmente diferente. São ações feitas na internet, como você falou da pesquisadora aí, que é a Adriana Dias. Ela pesquisa como que se dá a ação desses grupos na internet. Eu falo da internet também, inclusive da época do site do Valhalla, que foi discutido inclusive no Congresso e tudo mais na época, mas o meu livro fala de um registro dessas ações dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, que eram os movimentos de rua mesmo, que é uma coisa que desapareceu. Então o livro já começou a dar bons resultados para algumas pessoas. É aquilo que eu te falo, conheci jovens que entraram em contato comigo após terem lido o livro e que eles abandonaram as ideias e os grupos skinheads justamente por terem tido um despertar de consciência, vamos dizer assim, né? E isso para mim já vale qualquer investimento ou qualquer coisa que eu fiz em relação ao livro, porque a intenção é justamente essa. Ao invés de você querer proibir esses temas, você tem que discutir esses temas, e eu acho isso muito importante, né? Eu espero que sirva como um registro de um tempo e que para a posteridade ele tenha essa mesma característica de prevenção também, né? Exatamente. Agora, já que você falou de internet aí, você até falou de Adriana Dias, vou até pesquisar aqui depois com mais calma. Eu gostaria que você falasse um pouco também da sua opinião. Qual o perigo da internet também nesse âmbito atual desse movimento fascista? Porque, por exemplo, uma coisa são as pessoas que vão ler o livro, que você sabe, né? Infelizmente tem dificuldade ainda de preço, de alcance. E as pessoas hoje em dia, nós brasileiros, temos um desinteresse assim fenomenal por livros assim. Não temos o costume, o hábito de ler livros. E hoje em dia na internet isso chega muito fácil. Ou seja, o adolescente que pesquisa ali sobre direita no Facebook, ou seja, o Facebook automaticamente começa a jogar coisas de direita para esse adolescente. Então, como você falou como você falou que acabou de falar aí, que colocou no seu livro, gostaria que você falasse um pouco também sobre isso, sobre esse perigo também, né, de esse jovem que infelizmente não vai ler o livro, vai ter essa informação assim distorcida, de fake news e de muitas outras coisas negativas primeiro até chegar ao seu livro. Ah, sim. O problema da internet é que, ao mesmo tempo que ela popularizou a informação, ela não permite, às vezes, uma profundidade em determinado assunto. Então, por exemplo, eu me lembro que antes da internet, quando a gente queria saber sobre um tema, a gente ia na biblioteca, pesquisava, e para você saber o significado de um termo ou de um conceito, você tinha que ler o livro. Quando muito você pegava o sumário, o índice do livro, via lá o capítulo onde estava sendo tratado determinado tema e você ia atrás. Hoje é muito fácil. Hoje você digita a palavra, já aparece o Wikipedia, já aparece um monte de websites, de veículos que você já pode ter
a resposta mastigada. E nem mesmo isso as pessoas estão lendo mais. As pessoas estão procurando vídeos e opiniões de pessoas falando sobre determinado assunto, ou youtubers, ou qualquer coisa assim. Então, a gente está numa era visual, né? A leitura ela é ligada à audição. Quando você lê, você está com sua voz na sua cabeça reproduzindo aquilo que você está lendo. Então é como se você estivesse ouvindo. Só que hoje a gente está numa era muito visual, então a gente precisa estar vendo alguém falar alguma coisa. E isso limita você ter qualquer tipo de profundidade numa pesquisa, num tema, qualquer coisa assim. Tem pessoas que não estão lendo os livros clássicos, mas elas estão vendo videoaulas sobre alguém em 15 minutos falando sobre o livro clássico de 400 páginas, e com isso ela já pensa que sabe a história e pode sair por aí falando sobre a história e nunca leu o livro, às vezes nem tem o livro em casa, né? Então essa é uma característica, ao mesmo tempo que a internet favorece a gente poder ter acesso a alguns certos tipos de informação, ela também não permite uma profundidade que só os livros podem dar, né? Só os livros podem dar essa profundidade. Então, os jovens hoje, às vezes, ficam influenciados por símbolos, vê uma suástica, vê alguma coisa assim, e acha bonito. E tem a questão antropológica de querer ser temido ou pertencer a algum grupo também. E aí a internet permite com que ele consiga ter informações parciais, ele fica parcialmente politizado, e ele vai atrás disso, né? Em compensação, eu sou contra a regulamentação da internet. Eu acho que a internet tem que continuar com essa característica anárquica, essa característica horizontal, uma horizontalidade que permite qualquer pessoa entrar e, enfim, e poder se manifestar. Inclusive, essa questão da internet está desbancando a mídia oficial, né? Sei lá, antigamente você precisava ouvir o Jornal Nacional, ver o Jornal Nacional para você estar informado. Hoje não. Hoje você pode escolher o próprio veículo de informação que você quer ouvir. E isso eu acho uma coisa muito positiva, entendeu? Isso eu acho muito bacana. Mas a gente não consegue ter controle sobre tudo aquilo que é visto, lido e, enfim. Então você percebe que a internet possibilita as pessoas despejarem todos aqueles sentimentos sexistas, chauvinistas, racistas, preconceituosos em geral, que é uma coisa que já faz parte da pessoa e está na nossa cultura, está enraizado na nossa cultura, e a internet permite isso, e ela permite com que seus iguais se encontrem. Mas, e tem a questão do lobo solitário, então ela permite essa questão do terrorismo, não mais o terrorismo de um grupo armado que sai na rua matando as pessoas, mas tem o lobo solitário. O que é o lobo solitário? É uma pessoa em qualquer lugar do mundo que ela pode receber instrução de grupos terroristas e agir, seja na web ou seja em pontos isolados. Isso acontece muito com o Estado Islâmico, né? Os jovens muçulmanos que tem na França, principalmente, na Inglaterra, que tem uma comunidade muito forte de imigrantes muçulmanos, às vezes eles se identificam com alguns grupos, por exemplo, como o Estado Islâmico, Daesh, né? E eles recebem instruções desses militantes, e isso está acima dos governos. A internet ela está acima da soberania dos estados. Isso é uma coisa que eu acho boa, que você não é obrigado a receber, sei lá, igual na Idade Média ou no início do capitalismo editorial, na Idade Moderna e depois passando pela contemporânea, que você recebia pelo folhetim, né? O nacionalismo ele foi difundido pelos folhetins. Então, antigamente, as pessoas, embora fossem boa parte da população analfabeta, elas recebiam a narrativa sobre a pátria, sobre a história delas, pelos folhetins emitidos nos jornais. As primeiras novelas no Brasil eram de jornais. O Guarani, que foi a obra expoente da formação do nosso pensamento nacionalista, pelo José de Alencar, ele era escrito em folhetins. E quem sabia ler, lia em praça pública para uma multidão de analfabetos que queria saber a história e tudo mais. Então, o capitalismo editorial ele surgiu pelos folhetins. A internet tem uma característica de estar acima disso tudo. Antigamente, se o folhetim era escrito por um grupo político ou um grupo oficial, hoje o folhetim pode ser escrito por qualquer um. É igual o fanzine, né? O fanzine, antigamente, dos punks, por exemplo, eles faziam por mimeógrafo. A internet tem essa possibilidade de qualquer um poder fazer um blog, qualquer um poder fazer um vlog, qualquer um ter um canal no YouTube.
Só que, ao mesmo tempo que ela te possibilita isso, é impossível você controlar tudo que é dito ou tudo aquilo que é feito, ainda mais com a Deep Web hoje, né? Eu tenho alunos aí de 15, 16 anos que eles já sabem acessar a Deep Web, nem eu sei acessar a Deep Web, né? E eles acessam a Deep Web e têm contato com qualquer porcaria que tem, né? Pedofilia, terrorismo de todas as ordens, todas as coisas ruins que a gente tem, a gente sabe que tem a Deep Web tem uma parte da internet que não se consegue, que os estados não conseguem controlar, os IPs não conseguem controlar da onde vêm essas postagens, e favorece ao crime mundial, né? Então, a internet é uma coisa muito, muito nova, muito recente, tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre ela. Ela tem crescido cada vez mais, mas tem muita coisa ainda que vai ser explorada, né? André Dias Bastos está falando aqui, né? Só a discussão pode trazer a conscientização. Tabuça traz embate. E Marie também está aqui basicamente do cordel, né? Que também foi uma forma de comunicação de forma mais satirizada, né? De muito contando histórias, contando os causos aqui, popularizado aqui no Nordeste. Olha, Sim, aqui gostaria de te tem muito agradecer. cordel também. A Isso. literatura, xilogravura de cordel e tudo mais, tem muito aqui também. Isso. Eu gostaria de te agradecer por você ter dado essa oportunidade de a gente ter essa conversa. Gostaria também que em outros momentos a gente venha bater esse papo, de certa forma que é um papo assim muito mais complexo do que a gente imagina. Você já falou aí né, que é contra a regulamentação, também tem seus pós, também tem seus contras também, né? Mas eu gostaria que você deixasse suas considerações finais e te agradecer. Em breve, como eu falei, a gente está fazendo aqui o bate-papo, mas ela vai para podcast. Quem quiser dar uma olhada lá, www.anchor.fm/gueto podcast. Aí ela vai estar saindo também em formato de podcast. Essa semana vai ficar aqui para as pessoas que não tiveram oportunidade, mas vai podcast. Valeu? Agradecer a você. Brigadão aí. Pô, eu só tenho que agradecer a vocês e poxa, me dá essa oportunidade de falar sobre esses temas tão importantes, temas que eu gosto tanto, que eu carrego comigo praticamente desde sempre, como eu falei do início da live, né? Enfim, ainda mais falar para um público bem consciente, né? Pessoas que sempre trazem temas de conscientização muito importante. E eu tenho certeza que as pessoas que acompanham o canal de vocês são pessoas que têm muito a contribuir, e que conhecem outras pessoas e conhecem. Tem uma corrente de pessoas que pode passar informação, e isso é uma coisa muito bacana, né? Então, a consideração final que eu quero deixar é que esse livro sirva para, como eu disse, não só para conscientização, mas também para o registro de um tempo, porque ele tem seu valor sociológico, antropológico e por aí vai. E que a gente, independente de direita, esquerda, que é o discurso que está em voga hoje, né, nessa polarização pós 2016 do impeachment, e depois, principalmente, com isso se agravar com o governo Bolsonaro em 2018, que a gente não deixe, por exemplo, de ler algum conceito ou entender a cosmovisão do grupo contrário, porque às vezes você quer só ler aquilo que te agrada, e se você quiser ter argumentos para desmontar, inclusive, o seu oponente, você tem que saber o que ele defende, ou qual é a cosmovisão que ele tem, ou tentar enxergar o mundo através da lente dessas pessoas. Então, eu acredito que você lendo um livro que retrata a cosmovisão de um neonazista, você não só vai entender sobre o movimento, a história do movimento, ou coisa assim, mas você vai entender a psique desse personagem, que pode ser um vizinho seu, que pode ser um aluno seu na escola, que pode ser qualquer coisa assim. Então você pode se identificar com qualquer pessoa assim. Quem quiser adquirir o livro, eu vendo através do correio, pode entrar em contato comigo na internet, né? No meu Facebook é Davi, né? David Vega, VEGA. Você encontra minha página lá, ou pode me mandar um e-mail pelo dvega10@hotmail.com. Eu tenho um blog também que eu fiz um documentário que eu entrevistei esses grupos de skinheads. Tem um documentário que está no YouTube. O documentário se chama Rastros no Subúrbio, os resquícios das grandes utopias
E meu blog é www.davidvega.com.br. Eu agradeço Valeu. vocês aí. Muito